Bom, olá senhores, aqui é Yannick Ligai e você está aqui comigo em mais um vídeo. E hoje eu vou estar falando com vocês a respeito de coisas a respeito de validação, como que a validação interna e externa, o estoicismo afeta você de algumas formas. E como a minha área, principalmente uma área mais econômica, etc., eu vou estar explicando para vocês a diferença que faz quando você tem pontos de vistas de se preocupar com o externo ou você se preocupa mais com você, com a sua validação interna. Então, seguindo, algumas pessoas têm o seguinte pensamento: o Yanni, ele falava de outros assuntos antes, agora talvez não está tão sintonizado com os acontecimentos recentes, fala só de ações, coisa que um beta da vida jamais teria acesso, etc. Coisas que não servem de nada, alguns pensam assim: ah, não vai servir de nada para um Zé Ruela, como eu, tipo isso. Bom, senhores, eu consideraria esse um pensamento até um pouco limitante, principalmente pelo ponto de vista micro que alguns possuem. Primeira coisa, abrir uma conta numa corretora, por exemplo, é de graça para investir. Tão fácil quanto você aí que abriu a sua continha no Nubank ou a sua continha lá no C6 da vida aí e tava chorando um cartão de crédito para comprar aquele seu joguinho da Xbox Live, né? Então, segundo ponto de vista, tem ações de boas empresas nos parâmetros nominais de cotação que custam menos de R$ 10 uma ação, por exemplo. Eu reforço a condição inclusiva que o mercado oferece a quem quer aprender a investir e dar um certo carinho, valorizar seu dinheiro, multiplicando de forma sem ser por especulação, de forma mais segura do que métodos ou apostas que tem risco de ruína, com certeza. Terceiro ponto, quando iniciei o canal eu tive de abordar assuntos muito mais comuns, vamos dizer, tipo, tudo que tá a respeito dos assuntos dos meus pontos de vista mais comuns constam aqui, acho que são os 30 primeiros vídeos que eu gravei aqui pro canal. Meus embasamentos sobre meus conhecimentos, sobre relacionamentos, minhas experiências pessoais, pontos de vista biológicos sobre casos e, vamos dizer, sentidos culturais. Qual, pessoal? São assuntos que eu já recentemente não vejo porque eu focar tanto e ficar macetando nessas mesmas teclas, que se torna repetitivo pra caramba. Então, basicamente, eu não suporto mais falar de ser de luz, não aguento mais ouvir reclamação, tá, e aí? Mas e depois, tipo, e ver poucas ações pessoais sendo como variantes, né, acontecendo coisas, subir os degraus do conhecimento. Então a gente vai reparando com o tempo, meus pequenos queridos gafanhotos, que a vida ela tem que continuar. Eu vejo com muita tristeza o cara que se estagna, não aceita a realidade como ela é e que o passado não volta. Não aceita como seres de luz são, etc. E ficam pedindo sua justiça a lá Coringa, Joker ou uma cotinha de buceta por se sentir o beta, oprimido. E vem o pessoal com a teoria da revolução dos betas e tudo mais. Sabe, garotos, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Nós temos apenas nós mesmos e vamos puxar assim, talvez o Criador, citando ele aqui aos que acreditam, aos que não creem, um motivo a mais para que você dê mais valor às suas próprias ações. Digo isso com o intuito de que depende de coisas que o resultado dependa só de você. Ou seja, se você se assegurar na vida atual e presente, esperar um resultado que dependa só da sua ação e depende o menos possível do resultado de ações externas, opiniões externas ou reações externas, nisso eu falo, tipo, tanto da validação externa, contar com a ajuda de outras pessoas ou exigir sentimentos de gratidão ou retribuição. Essas coisas estão totalmente fora do seu controle. E a vida nos moldes estoicos e sensatos exige autocontrole e um extremo realismo. Com isso, eu não quero vir a pregar o egoísmo em si, mas quero que entendam. As coisas dependem mais ou menos numa proporção de 40% de você e 60% do externo. O sucesso na grande maioria dos ambientes da vida depende de como você se prepara para o pior e o quanto você consegue se adaptar para o pior. O quanto você tem de energia para queimar mental e força emocional para suportar ser resiliente em planejamento em tudo da sua vida e o quão resiliente você será na sua validação interna. Então, essa conversa de hoje com vocês, talvez eu consideraria como se eu fosse dar um conselho para alguém muito próximo da família, um filho, por exemplo. Falando de tudo isso, senhores,
Eu gostaria também de citar a respeito de fofocas, boatos, discussões, até pela machosfera e outras coisas. O porquê vocês não me veem tanto citando as coisas que acontecem pela machosfera no geral. Só às vezes, aqui e ali, eu cito o Kodama e o Coruja do Carvalho, por serem os colegas mais próximos aqui de produtores de conteúdo atualmente. Hoje, até mesmo eles andam, às vezes, meio pistola comigo, porque eu não consigo conversar com quase ninguém durante muito tempo, devido ao meu emprego e a rotina de trabalho em casa. Além do meu empenho no canal aqui também. Porque vocês veem que eu faço os vídeos, principalmente de ensinamento de aula, e são vídeos que tomam bastante tempo. Muito tempo mesmo. Enfim, o que eu quero dizer, senhores? Vocês já perceberam o quanto de tempo perdem nas redes sociais ou na vida de vocês com fofoca? Assuntos que não irão agregar em nada, e às vezes o seu aprendizado pessoal é até mesmo, às vezes, por exemplo, participar de polemização de coisas que às vezes por momentos nem verdade seriam. Então, sim, às vezes comentamos sobre os outros, sobre fatos, etc. Mas o quanto você despende do seu tempo a isto que faz a diferença. Quero lembrar para os senhores que viver só de entretenimento ou mimimi dos outros também é uma forma de fuga de realidade com entretenimento. Assim como outras coisas. Uma coisa que às vezes anda levando o tempo de vocês, levando embora muito tempo de vocês. E ainda põe dinheiro no bolso de pessoas que estão cagando para vocês. Então, seguindo essa linha, eu queria citar os 3 filtros de Sócrates, que seria o quê? É a forma que eu basicamente tento usar na vida para entender se informações que me chegam, que alguém traz a mim, é efetivamente útil eu despender meu tempo tirando minha concentração de outras coisas. Então, conta uma anedota dos 3 filhos de Sócrates que no final de uma discussão com um discípulo, o filósofo se recusou a ouvir o que um discípulo queria dizer. Então, ele diz assim: se o que você quer me dizer não é verdade, não é bom e nem é útil, porque eu gostaria de saber. Bom, geralmente era basicamente isso que ele concluía, mas de tão simples parece que não damos bola para um tipo de pensamento como esse. A verdade, a bondade e a utilidade são os 3 filtros de Sócrates. Da opinião do filósofo, essas são as perguntas que toda pessoa deve fazer antes de dizer alguma coisa e o ouvinte se deixar receber uma informação. Bom, vamos citar assim como, por exemplo, a primeira regra, vamos dizer assim, o primeiro filtro, né? Tenha certeza do que eu vou dizer e o que eu estou ouvindo é verdade. Bom, nesse caso, nunca tome tudo como certeza e também procure evidências o máximo que possa por si, a curiosidade, deixe isso desenvolver, que vá buscar provas para você mesmo e se convença de algo caso tenha um mínimo de dúvida. E que quando alguém diz a palavra eu acho, bom, eu acho ou achar não é ter certeza. Bom, segundo filtro, o que vou dizer é bom e o que eu estou ouvindo é útil a mim. Isso é bem simples, você parar para pensar, os seus objetivos atuais, o que você faz agora, aquele tipo de assunto que está chegando agora, vai ser útil para o seu momento atual? Terceiro filtro, é necessário dizer isso ou realmente necessita dessa informação agora? Bom, seguindo essas questões, tudo que eu falo aqui no canal, vocês sempre encontram embasamento de fontes na descrição do vídeo. Observem que aqui comigo vocês sempre poderão usar esse filtro com sabedoria nos assuntos que eu falo, na questão da verdade, principalmente. A segunda conotação é o contexto geral de que aqui se propõe, ou qualquer outro canal se propõe. Você está absorvendo coisas úteis ou somente gastando seu tempo por causa do tédio? Terceiro, julgar se o conteúdo que você fala ou consome é realmente útil para você ou que seu tempo discutindo ou falando é realmente produtivo. Observe como todos esses filtros eles estão interligados ao estoicismo, na otimização do tempo e na qualidade da sua saúde mental. Quando alguém vem me falar, por exemplo, olha, Yane, tal canal comentou de você, olha, tal canal anda falando isso e aquilo, olha lá, Yane, olha aquela treta acontecendo lá entre fulano e o ciclano. Bom, aí primeiro eu penso, o que isso vai afetar na minha vida? Eu na minha cabeça, no meu trabalho, no meu rendimento financeiro. Será que a verdade dessas coisas é real a ponto de merecer retirar a minha atenção de um projeto pessoal que eu deveria estar focando? Bom,
na maioria das vezes não vai ter utilidade nenhuma. Então, eu só pergunto o que seria a notícia para não acabar sendo que nem o corno que sabe por último e toco o barco quando vejo que é uma coisa sem importância. Somente me notifico que sei e não quero mais saber. Vou otimizar meu tempo, basicamente é usar um filtro para sua atenção. Com isso, eu e Anne estou focando sempre no meu trabalho, na minha vida pessoal, e tento trazer para vocês coisas que realmente vão agregar no meu ponto de vista, me balizando nas coisas que eu posso enumerar que me ajudaram a mim mesmo no passado, através da reflexão empática da minha pessoa, que eu penso, se isso aqui me ajudou numa situação que eu estava assim, eu vou identificando a demanda das pessoas que andam por aqui e vou entregando coisas. Olha, muitas pessoas estão falando de tal assunto, vou entregar tal coisa porque aquilo, esse tipo de entrega de assunto me ajudou de tal forma no passado, então eu vou entregar aqui para vocês também. Essa é a minha linha de raciocínio. Quero dizer com tudo isso que eu estou dando a vocês uma dica de como filtrar informação externa. A validação externa com esse filtro de Sócrates, que é muito útil para manter você focado e estoico, e também para compreender porque eu muitas vezes estou dissonante com os papos, às vezes da machosfera em geral, porque meus vídeos são longos muitas vezes e são a minha característica é ser metódico. Então o tempo, senhor, as 24 horas do dia são valiosos essas horas, minutos. A vida é valiosa, sua atenção é valiosa. Se não fosse o Facebook e outras redes sociais grátis, não seriam bilionárias esfregando influências e propagandas na sua cara sem cobrar pela rede social. A atenção é um bem não material muito valioso e os senhores deveriam se preocupar com isso. Se está usando o seu tempo o melhor possível para melhorar sua vida, claro. Existem os momentos de cansaço que você precisa relaxar, mas até esses momentos precisam ser conscientes e cuidar para não cair em vícios, os ladrões de atenção, como excesso de jogo, pornografia e fugas mais ancestrais como drogas e álcool em excesso. Então, nesse vídeo, além de citar os filtros de Sócrates para que reflitam sobre a importância da estabilidade mental, e romper ciclos de assuntos estúpidos e sem utilidade prática, ou até mesmo repetidos. O intuito aqui é em resposta a um inscrito que me passou uma mensagem dizendo, tipo assim, Yanni, eu tenho 16, 18 anos, não faço ideia do que eu vou fazer na minha vida. Então, me deixando uma mensagem, tipo assim, me fazendo entender que realmente essas perdições mentais de futuro geral da juventude aqui do nosso meio é bastante comum. Por causa de muito niilismo, falta de esperança e principalmente que muitos não tiveram uma figura masculina presente, um pai, um tio, às vezes são até filhos de emissol. E eu sei como às vezes o guri pode ter ali desde uma fragilidade emocional oculta, até mesmo uma falta de habilidade para solucionar problemas comuns por falta de conversas práticas. Então, desde o início do vídeo, eu já comecei a citar algo que é importante buscar, escolher com critérios que você está consumindo de informação, sem perder muito seu tempo com coisas sem utilidade, ou que participar de fofoca se fundamento por causa de algum hype, etc. Porque você muitas vezes pode estar perdendo não só o seu tempo, mas muitas vezes no âmbito das relações físicas pessoais próximas, relações escolares, relações familiares, ou até no trabalho, pode te colocar em situações de enrascadas. Por isso, saber o mínimo de algumas coisas relacionadas a intrigas e se posicionar o mais neutro possível na Matrix, por mais que você possua um lado a respeito do assunto, melhor você se dá. É literalmente, amigo, se tornar o Calvin do seriado Eu, a Patroa e as Crianças nesses assuntos. Quando o Michael Caio ensina pra ele, por exemplo, aquela tática lá do é mesmo? Entendeu? Então, antes de emprego, antes de qualquer outras coisas, você precisa se encontrar na neutralidade artificial necessária hoje para evitar problemas. Meio que ser o ator da Matrix para evitar ser estigmatizado. Palavra difícil de falar. Então, você evita não ficar com um estereótipo, com identificação de algum grupo e criar um alvo nas suas costas. Seja o cara que é o Zé não sei, tá ligado? Seja o isentão que dança como a música toca.
Pois no ambiente polarizado da sociedade atual, onde só existem as várias vertentes de esquerda totalitária, feminismo e conservadorismo de dividir a esposa com os pastores da igreja e cheirar pó no pau do traveco, você tem que seguir seus planos pessoais, chamando a atenção o menos possível. E se tiver que criar posicionamento, seja o mais gado, tipo, gado de centro possível, um ator sem fronteiras da vergonha alheia. Então, indo para outra questão. Amigos, se você quer discutir, por exemplo, os assuntos de mercado, emprego, filosofia, dicas do que fazer na vida macro, mas a grande questão que eu trago agora é: jovem, você sabe fritar um ovo, pelo menos? Fazer um arroz branco sem queimar o fundo da panela? Ou você é o famoso chefe das receitas de miojo e se sua mãe ou sua avó viajam, você é aquele jovem do pão com mortadela, Hellmann's, ou aquele jovem das lasanhas congeladas? Então, sinto muito, mas você está na merda se você for desse tipo. E deveria começar a sentir um pouco de vergonha, mas sem o shame, eu estou falando sem shame isso, falando com carinho. Mas tente observar se a sua família não te trata igual um bebezinho. Se sua mãe coloca... E se sua mãe, cara, for aquela que coloca a comida no seu prato e você é o cara que fica puto se coloca o feijão em cima e o arroz por baixo e só come nuggets da Mônica, amigo, você está em sérios apuros, porque talvez esteja preso numa redoma infantilizada que foi criada por sua mãe, sua avó ou sua família. Isso vai causar sérios prejuízos mentais e funcionais em você no futuro, no quesito da sua própria provisão. Porque muitas vezes, morando sozinho, você terá que rebaixar o padrão de alimentação a coisas simples, cozinhar por si mesmo e aprender a comer outras coisas, além de hambúrguer, nuggets e miojo. A não ser que você queira adquirir úlcera estomacal ou um câncer antes dos 45 anos de idade. Então, uma das importâncias citadas de depender de si mesmo e o que controla é saber prover ao menos sua própria alimentação. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês querendo vídeo de formas milagrosas de emprego, enriqueça vendendo curso de como ficar rico morando com a avó, essas coisas não existem. Mas se morarem sozinhos, temos que reparar que não dá para viver ligando para a mãe e trazer feijão congelado para vocês. Pessoal, a sua mãe, os seus parentes vão morrer um dia, seu pai, sua avó. Então vocês acordem, vocês têm que aprender isso, o básico para se proverem. Aprender a se virar com alimentação que não seja uma alimentação sojada, coisa congelada, que vai tornar você alguém com 3 dígitos de peso na balança antes dos 30 anos. Famoso cara que quando corre balança a teta. Então o que eu quero que reflitam, vocês precisam aprender a fazer ao menos estas coisas aqui que eu vou citar. Cozinhar um feijão, aprender a cozinhar um arroz, saber o mínimo para você poder assar uma carne, tipo a carnes de assar, fritar carne, cortes de carne. Eu falo de bovinos e aves no mais. Fazer um macarrão, meu amigo, é o mínimo. Cozinhar, entender como descascar, picar legumes sem arrancar o teu dedo na tábua de carne. E as panelas, o básico, o seu uso, utilidade em tecido de cozinha, amolar uma faca, para você não ficar assim, saber como afiar um utensílio, para que serve cada coisa, e que você saber usar pelo menos a panela de pressão para você não explodir tua casa. Então, a maestria mínima para que você não seja um cara que enriquece os donos do iFood e do Uber Eats e perde grana porque não sabe quebrar um ovo. Se a sua família morrer, e vó, tia, mamãe não trouxer a marmitinha, você morre de fome. A questão é, quando você aprender a cozinhar esse básico que eu citei, de forma rápida, que consiga ir cozinhando e limpando ao mesmo tempo a pia, sem causar uma tragédia que traga vigilância sanitária na tua porta, aí você estará autoavaliado nessa questão. Principalmente saber para que servem alguns temperos, principalmente saber que há alimentos que não se podem congelar, como batata cozida, por exemplo, ovo cozido que pode criar salmonela, não presta congelar e guardar para depois, assim como uma maionese que pode acabar colocando você no pronto-socorro. Então, saber armazenar no mínimo de forma correta um pote de feijão, saber que a cebola na comida faz a comida fermentar e às vezes dá mais rápido, portanto, que cebola não é bom para alimentos que você pretende guardar para comer mais tarde. Essas coisas são importantes porque, por exemplo, tive no ano passado eu tenho um irmão,
Então, ele teve uma infecção estomacal e quase teve um treco, porque comeu feijão azedo, porque não soube identificar, porque guardava feijão temperado com cebola e ainda por cima comia a comida fria por preguiça. Bom, bicho, o bicho se fudeu com diarreia, coitado, e vomitou, e tudo que saía dele, o mais grosso, era espuma. Então, imagine você morando sozinho numa situação dessas, onde você tem que evitar a doença o máximo possível, porque você já é só. Se você ficar doente, ninguém vai bater na tua porta para te trazer uma cesta básica, porque você está precisando de um remédio. Esse é o mundo real. Então, não é só uma questão de se prover e cozinhar. É o mínimo que você tem que saber para não gastar grana que não tem para se alimentar de coisas prontas que vão foder sua saúde, e o mínimo de conhecimento para não comer coisas duvidosas. Então, dá até para ir aqui no próprio YouTube, ver como você faz o arroz sem queimar, ou pede ajuda para tua avó, para tua mãe, ou faz por conta, mas você melhor aprender isso enquanto tem apoio, se caso você tenha, porque isso depois pode atrapalhar demais na sua vida. Isso tudo inclui também, senhores, os cuidados domésticos e básicos de higiene, ao ponto até de vocês também, senhores, saber lavar uma roupa, né? Que roupas brancas se lavam separadas, coloridas, que produtos usarem, para depois vocês não tirarem aquela camisa social branca do uniforme do trabalho da máquina de lavar manchada de rosa ou azul e trabalhar com ela sem ter instrução de como se passa uma roupa. Aí o cara acaba indo com uma entrevista de emprego, por exemplo, com a camisa mais amassada, que parece que até que arrancou a camisa de uma garrafa, porque a camisa vai estar amassada e enrugada igual um joelho de idoso. Então, são coisas que, se possível, aprendam antes de pensar em morar sozinhos. Entendeu? Então, chegamos ao ponto que você, então, por exemplo, já sabe cozinhar o mínimo. Você já sabe limpar um chão, um banheiro, uma casa, lavar suas roupas sem causar um desastre de Chernobyl? Então, ótimo. Então, agora você tem que entender o mínimo a respeito de planejamento e finança doméstica básica para não fazer merda. Eu vou tentar apontar um norte básico do meu ponto de vista para que você tente ver a visão de como seria sustentável decidir morar sozinho e planejar caso for possível, e também como seria um planejamento financeiro pessoal para alcançar, por exemplo, uma IF que vai estar vendo esse assunto, vai ter a ver com a questão de validação externa e validação interna. Então eu posso chegar aqui para agora e mostrar para vocês também a diferença entre ser rico e independente financeiro e parecer ser rico sem o ser de verdade, mostrando que o que importa de verdade não é o quão sua renda é ou quão bom é teu cargo. O que importa é o que você faz com o seu dinheiro, como usa, nem tanto a característica de quanto o seu emprego parece ser bom ou não. Porque isso, essa questão da mentalidade de focar em você, uma validação interna, é algo extremamente importante. Vocês têm que dar um certo valor na vida. Bom, senhores, o que eu queria falar para os senhores é o seguinte. Vocês sabem que eu sou o cara das planilhas, né? Adoro explicar tudo mostrando detalhes para vocês. Então, o que a gente vai conversar aqui? A gente vai conversar sobre o planejamento, caso você não saiba o que fazer. Ah, você é aquele adolescente que quer mandar logo teu pai a merda, chamar tua mãe de vadia e ir embora, morar sozinho. Mas você tá trabalhando ainda, por exemplo, no empreguinho de Mac ou de repositor de supermercado, ou no empreguinho que você não sabe se vai tancar morar sozinho. Então aqui eu tenho uma planilha que eu vou deixar disponível, tá? Na descrição o link para vocês baixar e testar. Você baixando a planilha tem como você importar ela para o Google Sheets, que aqui é o famoso Excel online do navegador, né? E dá para você acessar, você importando a planilha para o navegador, você consegue abrir ela também no celular. Então é acessível para vocês todos, tá? Qualquer planilha dessas que eu coloco para vocês, elas não tem macro, tá? Elas são só fórmula. Então você abrindo no Excel ou jogando no navegador aqui pelo X vai funcionar igual. O que se trata? Você tem que saber, meu amigo, planejar, por exemplo, para você saber o quanto que é o custo de vida razoável mínimo para você sobreviver. Entendeu? Então você tem que você tem que saber mais ou menos a média de todos os seus gastos que você tem, se baseando mais ou menos por ti, ou etc. Então, o que acontece? Você tem que saber que você tem que ter quanto que você teria que ter de renda para tancar a solitude, para estar tancando
a tua vida sozinho. Antes que o cara pega, sai despinguelado naquele coping do caralho, tipo, mora com a mãe ainda, lá o bundão, lá o Zé Ruela. Não é isso, cara. Não é. Cara, caga pra esse bagulho que o pessoal inventa de shame, não. Planeja a tua vida, pense em tu. Eu vou estar explicando pra você como que é a questão de pensar em si mesmo. Não se importar. O cara mora sozinho lá, o outro tem um carro, tem uma moto. Cara, os outros não é você não é os outros. Você que come, você sente fome, você que tem que dormir, você tem que viver, não são os outros. Ninguém sabe que você passa no seu pessoal. Então você que tem que se preocupar principalmente o que você vai estar, como vai estar a tua situação de vida, entendeu? Não como que você aparenta para os outros. Então, beleza, você tem que fazer assim, por exemplo, isso aqui é um tipo de planejamento, tá? Que geralmente eu tenho esse tipo de planejamento aqui. Eu fazia muito isso aqui e faço até hoje para controlar algumas coisas. Deixa eu aumentar a tela aqui, agora fica até mais agradável para vocês verem, né? Então o que acontece? Você tem que saber, se você for morar sozinho, quanto que custa uma média de um aluguel, por exemplo, na cidade que você mora. Quanto que você gastaria, por exemplo, de compras de supermercado, de mantimento. Quanto você mais ou menos gastaria de água morando sozinho, de luz, internet. Você tem que ter uma reserva de dinheiro para algumas coisas. Por exemplo, você tem que calcular mais ou menos quanto você custa, quantas vezes você fica doente no ano. Você já parou para pensar nisso? Eu pego 4 gripes, geralmente eu fico umas 2, 3 vezes gripado por ano. Ou eu não, Iane, eu tenho sinusite, eu tenho bronquite, então às vezes eu gasto com remédio, eu tenho asma, entendeu? Aí você já pensou, você tem tudo isso aí para você planejar. Tem o gasto, que às vezes é bimestral, comprando gás de cozinha, e até os teus gastos, miscelância, coisinha que você gasta ali, ônibus, Uber, tal, qualquer coisinha assim. Isso tem que ser incluído como um gasto diário ou um gasto, assim, você tem que saber que tudo isso tem que estar incluído no mínimo de renda que você possa manter de forma consistente tua vida, com o mínimo de conforto. Entendeu? Então, o que aconteceria aqui? Eu vou estar mostrando para vocês. Aqui seria uma forma de você descobrir se você consegue tancar a realidade para morar sozinho e quanto que você deveria ter de renda para ter a tancabilidade. Então, o que o Yannick vai dizer para vocês? Eu vou pegar, por exemplo, como se fosse uma cidade do São Paulo, interior de São Paulo, para estar simulando, por exemplo, o valor de um aluguel, que eu sei mais ou menos o valor de um aluguel de cabeça, porque eu já morei em São Paulo. Então, vamos colocar aqui que o cara tancando numa kitnet, seja no centro de São Paulo ou no interior, varia bastante de preço, entre 1.100, entre 750 e 1.100. Então, no interior geralmente é mais em conta, na capital é mais caro. Então, vamos jogar aqui uma média de R$800 de aluguel pro cara, entendeu? Então, observe que a planilha já jogou dados aqui, mas eu vou explicando para vocês depois que eu lançar todos os gastos organizados aqui. Olha, agora eu vou falar gastos como uma pessoa sozinha. Você vai ser o Sigma tancando a solitude, certo, negão? Então, o Yanni mora sozinho. Então, eu vou contar para você mais ou menos quanto que eu gasto na minha média. Eu vou usar a minha média aqui, entendeu? Porque eu só trabalho, venho para casa e tenho meu computador, minhas coisinhas no conforto da minha casa para me distrair aqui sem precisar sair muito, porque eu não gosto muito de sair, entendeu? Então, compras de supermercado. Basicamente o Yanni gasta de mantimento, de carne, mistura, comprar coisa para tomar café de manhã e tal. O total meu de gastos é R$900 em supermercado. Isso parece que é muito, né? Mas qualquer coisinha que você vai comprar no mercado, meu jovem, é R$50, R$60, 2 sacolinhas, tá? Então, para você comer de forma não, vamos dizer assim, não passar necessidade, ter o que comer em todas as refeições, comer legal, comer bem, uns 900, tá? Quanto que é um gasto de uma conta de água para um cara sozinho? Se você tomar muito banho, for o cara que lava a calçada e faz muitos desperdícios, no máximo você vai gastar ali 50 conto de água. Eu acho que é muito de água ainda. Luz. Geralmente o cara que mora sozinho vai fazer o quê? Vai ter chuveiro, vai ter ventilador, vai ter geladeira, vai ter às vezes um PC, ou vai ter um micro-ondas, as lâmpadas, ou vai ter um tanquinho, uma máquina de lavar. Então,
a média de luz que o cara geralmente acaba gastando morando sozinho, máximo, vamos fazer uma conta bem jogada lá pra cima. Se você gasta muita luz numa época do verão, que a bandeira tá a bandeira 3 vermelha, você vai gastar aí uns R$ 190 de luz, no máximo. Sempre quando eu faço essas contas, por exemplo, eu faço jogando os valores da conta da casa, sempre no valor mais alto que eu já gastei. Então é uma média alta, que a média está sendo média alta. Sempre fazer contas com um valor acima, para você, caso você bata esses valores e tenha sobrando, provavelmente vai acabar sobrando, porque você vai economizar se você economizar. Internet, um planinho chinfrinho aí, mais ou menos meia boca de internet, vai ser pelo menos 100 pila. Beleza? Remédio, cara, isso aqui é muito pessoal, cara. Depende se você tem alguma doença, se você não tem, você gasta pouco, você não fica doente. Então, o Yanni tem um histórico de saúde que eu fico gripado poucas vezes no ano, tá? E às vezes eu preciso de um remedinho ou outro. Você tem que ter sempre remédio para enjoo dentro de casa. Você tem que ter sempre remédio para dor, dipirona, paracetamol, Torcilax, que é um anti-inflamatório para os músculos. Você tem que ter, por exemplo, o que é mais? Tropinal, que é um remédio para congestão intestinal, tá ligado? Cólica intestinal, Buscopan. Você tem que ter esses remédios que são geralmente os BO mais comum que pode dar com você na tua casa. Então o Yanni todo mês reserva R$ 60 do salário todo mês e faz uma reserva ali, que é reserva só de medicamento de farmácia se eu precisar. O gás aqui na minha região está em torno de R$ 120, R$ 130. Mas geralmente o gás do Yanni dura 3 meses, 4 meses. Então, vamos dizer assim, que se você for um cara que cozinha muito, que eu acho meio difícil, o homem não gosta de cozinhar muito, porque você vai morar sozinho, você vai ver que dá uma preguiça de fazer comida quando você mora sozinho, cara. É foda. Desanima pra caramba. Então o Yanni guarda todo mês R$ 30 do salário, separa já pro gás. Gastos diários. Isso aqui é pessoal, muito pessoal também. Então pode ser Uber, pode ser táxi, pode ser uma coxinha que você compra, tipo coisas que você gasta à toa, assim, comprei um chicletinho ali, comprei um chinelo. Você não vai ficar às vezes você não vai ser o cara do centavinho que fica contando 5, 10 centavos, mas os gastos relevantes, né? Então você faz uma média de mais ou menos quanto que você gasta no mês e coloca de gasto diário. Então o Yanni, no meu pessoal, o Yanni tem um gasto assim, de miscelância, Uber, ônibus, etc, 300. Então, basicamente seria isso aqui. Eu joguei um valor bem alto, tá? Por exemplo, aqui, ó, de compras, principalmente, para R$ 900. Mas vamos dizer assim, vamos abaixar aqui. Vou colocar uma realidade de um cara que come menos. Que o Yanni é muito glutão, tá, gente? O Yanni gosta bastante de comer salgado. Então, detalhe, pessoal. Então, pessoal, chegamos aqui. O que aconteceu? O que eu quero ensinar com vocês aqui de planejamento financeiro pessoal? Você tem que fazer, para você nunca passar perrengue morando sozinho, você tem que sempre fazer o cálculo de todos os gastos básicos que você tem na tua casa e separar tudo esses gastos. Isso aqui é o que você paga primeiro. É as tuas contas, entendeu? Então, qual seria que teria que ter uma renda bruta, mais ou menos, para você tancar, pagar essa média de gastos aqui, ó. Na conta do Yanni, me jogou o quê? Que eu tenho que ter um salário líquido de pelo menos 2.676. Porque o que aconteceu aqui? Foi através dos gastos. Porém, você tem que fazer uma coisa também que você tem que aprender desde cedo. Você tem que aprender a criar uma reserva de dinheiro para emergência. E depois que você monta essa colchão financeiro de emergência, você também pode separar uma parcela para investir. Então, o que seria isso aqui? Ó, pode observar que geralmente é o mínimo que você tem que tentar guardar do salário para montar uma reserva emergencial, um colchão financeiro, 10% do salário. Então aqui a forma está mostrando 0,10, 0,1 decimal, que é a conta que faz a porcentagem de 10%. Então, com esse salário líquido aqui, eu consigo pagar todas essas contas, consigo reservar esse valor aqui de 267,60 para mim viver. Então, essa planilha aqui mostra, além dos gastos, um valor que dê para você guardar
para montar reserva emergencial. Depois mais para frente aqui eu vou mostrar para vocês o que significa a importância da reserva emergencial do colchão financeiro. Então o que acontece? Mas Yane, como assim? Como que funciona a reserva de emergência ou colchão financeiro? Geralmente, cara, para um cara que é CLT, que mora sozinho, você criar uma reserva, um colchão financeiro de pelo menos 6 meses do seu salário. O que significa isso? É 6 meses da tua renda líquida guardada numa conta de saque rápido. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, CLT, ó. CLT 6 meses, tá vendo, ó? Aqui é tudo calculado, ó, com forma. Então, ó, 6 meses do salário desse cara aqui para manter esses gastos aqui, ó, e conseguir reservar, conseguir reservar para investir, etc. 6 meses desse valor aqui dá essa total. Isso aqui seria o colchão financeiro que você faria, 16.056. Por que serve essa reserva emergencial? É o seguinte, imagine que você fica doente, bate a moto, quebra a perna, fica cego temporariamente, te dá uma crise você tem uma crise de angina no coração, vai parar no pronto-socorro, bate o carro, ou a tua mãe morre, você tem que pagar uma funerária do nada, assim. Emergência qualquer, que te impossibilite de trabalhar, principalmente. O que acontece? Você tá sozinho, cara. Vamos dizer que você não tem ninguém, cara. Isso aqui vai ser o seu melhor amigo, cara, nas piores horas. A reserva emergencial. Porque se você parar de trabalhar, acontecer alguma merda, você vai ter 6 meses de salário. E você vai poder ficar sacando nessa reserva aqui, ó, o mesmo valor do seu salário todo mês. Então você tem 6 meses de um seguro que você mesmo fez pra você. Entendeu? O pessoal tive que dar um corte aqui, bateram na minha porta. Então, voltando aqui. Isso aqui é a reserva que você ficaria 6 meses resguardado, sacando, até você conseguir, por exemplo, arrumar um emprego, ou até se recuperar de um acidente que você está encostado pelo INSS. Todo mundo sabe que o INSS demora para pagar um auxílio-doença, etc. Então, isso aqui eu queria te ajudar. Isso aqui é 6 meses de salário, no caso do CLT, é o suficiente já para o cara não ficar na merda. Iane, mas eu sou autônomo, eu sou MEI, eu sou empresário. Então, cara, aqui tem a caixinha de seleção, caso você mexa na planilha, ó, você muda aqui, ó, pro teu caso. Se você for empresário, muda a questão. O empresário é o cara que mais tem variância de renda. Mais complicação, é muito mais fácil para ele se ferrar. Então, o que eu aconselharia? O cara que é MEI empresário, pelo menos conseguir fazer um colchão financeiro de 1 ano de renda. Entendeu? Então, no caso aqui dessa renda de 2.600, com esses gastos aqui, para o empresário ele teria que guardar 32 mil de colchão financeiro para manter essa reserva emergencial ali. E a partir do momento que ele já entupiu, ele já fez a reserva emergencial, ele pode começar a ir pensar em investir em alguma coisa. Então, entenda o que eu quero dizer. A primeira coisa que você tem que fazer é você não comece a investir sem ter reserva de emergência. Porque o investimento, caso você vá fazer um investimento, comprar alguma coisa, porque o dia que der merda na tua vida e você não tem dinheiro de onde tirar, você não tem reserva, vamos dizer que você não montou uma reserva emergencial numa poupança, num CDB, que dá pra você sacar na hora, mas você foi lá investir em ações, ou você comprou Bitcoin, você fez o caralho a 4. Aí você vai ter que vender aquele investimento que às vezes vai estar em baixa, vai estar negativo, você vai perder dinheiro, vai pagar imposto e vai ter um prejuízo, cara, entendeu? Então, que daí às vezes vai ter feito um investimento que na verdade não serviu de nada. Então, o ideal é sempre você montar uma reserva, um colchão financeiro, porque no imprevisto é daqui que você vai tirar o dinheiro, entendeu? Depois que você monta uma reserva emergencial, por exemplo, aí você vai pensar em começar a investir algum tipo de dinheiro, entendeu? Então, como está escrito aqui, ó, essa parcela de 10% do salário que você reserva e guarda, você separa essa grana como se fosse uma conta. Você coloca aqui esses 10% como se fosse um gasto. E separa essa grana como se fosse uma conta, porque é uma grana para o seu futuro. Você está fazendo uma reserva emergencial para se garantir. É o seu seguro pessoal. Entendeu? E aqui, dependendo se você é CLT ou empresário, muda a situação. Entendeu? Porque, por exemplo, o empresário é muito mais volátil a renda. Então, o cara, se montar uma reserva de 1 ano, o cara fica mais sossegado.
Entendeu? Porque vai que o cara tem uma mecânica, alguma coisa, etc. Então, às vezes o cara vai ter muito mais gasto imprevisto do que um cara CLT. Entendeu? E tá tudo descrito aqui, ó. Reserva de emergência necessária por causa de desemprego, doenças, acidentes pessoais, etc. A reserva evita de você se endividar ou passar um perrengue, né? E tá tudo linkado aqui, ó, mostrando que essa aqui seria a renda necessária para você manter seu sustento constante. E ainda, ó, e eu fiz um cálculo aqui ainda, que significa o quê? Que desce para você pagar todas as suas contas, desce para aquela reserva de emergência e ainda sobrasse um trocado qualquer para você gastar o que você quiser, entendeu? Que seria o quê? Seria o resultado da sobra de tudo isso daqui. Então, o que o Yanni fez? O Yanni montou um sistema aqui que se você colocar todos os gastos, ele vai te dar tudo. Ele vai te dar quanto seria necessário você ganhar para fazer uma reserva, para se sustentar e ainda sobrar um trocadinho para você comprar seu joguinho da Xbox Live lá, para você não ficar louco só trabalhando e comendo arroz com ovo, vamos dizer assim, né? Aqui, como está descrito aqui, ó. Esses 10% seria sobre a renda bruta para gastar com o que quiser ou guardar até para o próximo mês, entendeu? Então, o que o Yanni vai dizer mais para vocês aqui? Eu tenho aqui dicas para tancabilidade. Não se assuste com esse monte de letra aqui. Agora você só precisa ouvir, não precisa olhar mais, tá? Qual que é a primeira dica que o Yanni dá no planejamento? Você precisa aprender a viver abaixo do padrão de vida que a sua renda permite. Ou seja, se a sua renda permite uma aparente padrão de vida médio ou alto, viva abaixo do padrão. Então, o que significa? Essa tática, ela permite que sobre dinheiro para o seu futuro e para você montar a sua reserva de emergência. Pois se você não ir montando a sua reserva de emergência e acostumar com isso desde cedo, você nunca irá sair da corrida dos ratos. Ou seja, para você conseguir juntar dinheiro, separar aqueles 10% para reserva de emergência, você tem que viver abaixo do salário que você ganha, não torrar todo o salário até zerar, esperando chegar você viver só pagando conta, você é o cara que se endivida e fica só jogando conta pro outro mês, pro outro mês, pro outro mês. Cara, você tá fudido, você não vai sair da corrida dos ratos desse jeito. Então, nunca saindo da corrida dos ratos, pois você irá acabar nos momentos de imprevisto pegando empréstimo, criando dívidas e assassinando o seu futuro com juros. Então, busca criar sua reserva financeira de emergência desde sempre. Ela precisa ser a sua primeira meta para você criar um seguro para si mesmo, porque dela terá segurança financeira. Deixe esse dinheiro no lugar de saque fácil, como um CDB, uma poupança. A reserva de emergência é um dinheiro sagrado. Nunca aposte em reserva de emergência, não invista reserva de emergência e nem mexa nessa grana sem motivos, necessidades sérias. O que significa? Você fez uma reserva de emergência de 16 mil, ou 30 mil, 40 mil, não sei. Cara, esse dinheiro tem que ficar num lugar seguro, uma poupança, um CDB no máximo, que tenha um saque diário ali e aquele dinheiro ele vai começar a perder um pouco para a inflação, tudo, mas ele é um dinheiro de emergência, ele não é investimento, entendeu? Então não é investimento. Você só tem que deixar esse dinheiro seguro, pelo menos para não perder muito da inflação. A poupancinha, o CDB já vai tancar. E de preferência, você enfia em um CDB, sua reserva, não enfia em CDB de banquinho pequeno, digital, porque se aquele banquinho falir, você vai ter trabalho para recuperar aquele dinheiro, é uma dor de cabeça muito chata. Então, geralmente, grana de emergência, reserva emergencial, você bota no bancão, tá? Segunda coisa que eu queria dizer para vocês, busque tentar se qualificar para aumentar sua renda sempre que possível. Ou seja, CLT ou sendo empresário de qualquer tamanho. Então, gafanhoto, no começo é foda. Você provavelmente vai ter que começar no subemprego, tipo, juntar uma grana, fazer um curso técnico, pesquisar uma área anti-mulher, vamos dizer assim, ou que tenha o mínimo de interesse em ser de luz ou lacração. Procure cursos, qualificações dentro da sua renda sem fazer dívidas. Posteriormente, busque tirar CNH. Pois o recurso da CNH é uma coisa que em determinada fase da vida poderá ser algo que define se você irá conseguir uma vaga de trabalho, ou até mesmo pode não ter a CNH, atrapalhar você caso você decida empreender de forma autônoma. Ou seja, muitas empresas vão pedir para você dirigir, entendeu? Muitas formas de trabalho autônomo te obriga a ter, às vezes, ter um carro para estar carregando o seu próprio material. Então, em questão de qualificação, você começou em uma área que adquiriu já experiência, talvez é o mais óbvio se qualificar nessa mesma área que você já trabalha. Pois, principalmente para o CLT e empresas mais chimpa, o famoso diploma
e tempo na carteira ainda se sobrepõe a testes práticos na contratações. Ou seja, eles nunca vão querer saber se você realmente sabe fazer aquela função e vão dar um teste para você fazer. Geralmente eles vão olhar só o diploma e o teu currículo, que eu acho algo que eu acho que exclusivamente escolher as pessoas só por currículo é uma estupidez. Então eu acredito que testes práticos e resultados são melhores em mostrar a eficiência de cada indivíduo. Mas a mentalidade mamaca de empresa BR, infelizmente, é a da carteira de papelzinho e o carimbo do MEC no diploma. Então, a próxima coisa que eu queria dizer para vocês então é o seguinte, o que eu quero dizer com a qualificação aqui? Essa grana, por exemplo, aqui, ó, que você iria investir, os 10%, que você faria reserva de emergência, caso o seu emprego seja muito ruim, você está passando perrengue no subemprego, quer mudar de emprego, fazer um curso técnico, etc. O que você faz? Você pega esse dinheiro que você ia fazer a reserva emergencial, principalmente isso daqui dá para você fazer se você tá trabalhando no subemprego ou morando com um parente, ou com o pai e a mãe, por exemplo. 260 pila, o cara poderia tentar pagar um curso técnico. Às vezes existem cursos técnicos que custam 130, 150. Então daria pro cara pagar o curso, daria pro cara pagar o busão, entendeu? Porque, por exemplo, aqui, se o cara separar o gasto diário, então ainda se soma aqui, ó. Por exemplo, nesses casos, né? Então o cara conseguiria fazer um curso técnico. Primeiro você investe em você, sempre. Um curso técnico, um curso de inglês, que hoje já não vale muito, mas é meio que obrigado ter, não é um diferencial mais, é quase uma obrigação. E busca um trabalho tentando desviar dos setores mulher. Você conseguiu um curso técnico, arrumou um empreguinho mais humano, vamos dizer assim, aí você tenta se estabilizar e fazer sua reserva financeira para atingir essa meta aqui, que é você mesmo criar seu seguro para não depender de receber auxílio emergencial de governo atrasado e toda a dor de cabeça que é dos imprevistos, tá? Então, qual que é a próxima coisa que eu sempre falo para vocês aqui de planejamento pessoal? Aprenda que juntar dinheiro é diferente de investir dinheiro. Então, investir seu dinheiro é uma forma importante de garantir seu futuro. Eu sei e já contei para vocês na série que é aqui no canal do Ian sobre ações com previdência, que foi a última série que eu fiz. Enfim. Após você verificar que tem uma reserva de emergência construída, que é o indicado antes de se investir, pois o dinheiro de investimento não é uma grana que deve ser sacada, pois é uma grana de investimento, é dinheiro por longo prazo. Como eu sempre ensino no canal, investimentos sofrem as variações da renda variável. Você investir em qualquer renda variável, Bitcoin, se você é o fanático do criptochinelo, ou se você quer investir em ação, ou se você quer investir em ouro, ou se você quer comprar imóvel, não importa. Se investir em grana sem reserva de emergência e você precisar sacar, você pode ter o azar do mercado estar em baixa e sacar tudo em baixa. Como eu disse para vocês, não é recomendado investir primeiro sem você ter reserva de colchão financeiro. A questão da diferença de juntar dinheiro e investir é de que, deixa eu acertar aqui a letra, por que tá maiúsculo aqui? Iane corrigindo a própria planilha ao vivo. Então a diferença de juntar dinheiro e investir é de que? Juntar grana você só guarda o que conseguiu e nesse meio tempo a inflação tá fodendo seu poder de compra. Ao investir você protege seu dinheiro, seu poder de compra, e ainda pode fazer com que o dinheiro que iria ficar parado trabalhe por você e se multiplique através dos juros compostos a seu favor. Então, essas são as premissas básicas que vocês precisam sacar. É o planejamento, saber quanto que seria a renda que daria para tancar para você morar sozinho, de forma humana, entendeu? E garantir uma reserva e dinheiro para investir. Isso aqui é o planejamento ideal, cara, para você morar sozinho de forma sustentável. Vamos dizer aqui, que eu falei para vocês, eu não tenho essa renda para morar sozinho, e agora? Cara, continue morando com os teus pais, com a tua avó, vai no seu subemprego, aplique toda essa tática aqui de separar 10%, como se fosse uma conta, e tenta fazer um curso técnico, cara. Vai ali, não compra o jogo de Xbox Live, não compra o bonezinho, não vai comprar o tênis da Shopee. Não, cara, você tá com as coisas, tá dando pra tancar ainda, seus objetos, suas necessidades, cara. Tenta fazer uma qualificação básica, cara, para você pegar um emprego um pouco mais técnico e sair desses empregos de salário mínimo, entendeu? Que você não vai conseguir sair tão cedo para morar sozinho e ser independente, entendeu?
Aí não adianta mandar mãe, pai tomar no rabo e tentar morar sozinho sem ter condição, porque você vai sofrer, você vai passar necessidade, você vai comprar coisa e não vai conseguir pagar, vai sujar teu nome, vai pegar dinheiro emprestado em banco e você vai assassinar o seu futuro, entendeu? Então, tudo tem que ser com calma, com serenidade e às vezes você vai ter que entender que vai ter momentos na tua vida de sacrifício, tem que engolir sapo um período para você colher as coisas mais no futuro. Então, meus caros senhores fritos, agora é que o Yanni chega na questão seguinte. Como que a validação, o cara que vive de validação externa, se distrai a ponto de não planejar às vezes a própria vida e não observa detalhes básicos como esse que eu ensinei para você de tentar um planejamento sustentável de vida, entendeu? Então, muito aquela questão da pessoa que parece que é rica e a pessoa que realmente é rica. Então, no meu conceito, e acho que é um conceito básico para várias pessoas, a pessoa que é rica e tem liberdade é uma pessoa que tem independência financeira. E às vezes o cara tem um bom cargo, um alto salário, não é uma independência financeira. É isso que vocês têm que entender. A independência financeira é o que significa? É ter a liberdade de trabalhar se você quiser, não por obrigação e necessidade, entendeu? Então tudo isso tem a ver com o quê? Tem a ver principalmente com o cara que tem renda passiva, entendeu? Uma coisa que geralmente a maioria da macacada não pensa, cara. Então o que a gente vai ter aqui de exemplo aqui pra gente trocar uma ideia, né, pessoal? A gente tem aqui o exemplo do cara aqui, ó, o gado de validação externa. Então esse cara aqui, por exemplo, ó, qual que vai ser a situação de simulação dele aqui para falar para vocês? Esse diretor aqui é um cara que trabalha, ele é PJ, trabalha por contrato numa empresa naval do Rio de Janeiro. Então o pessoal principalmente que mora no Rio aí sabe que quem trabalha no setor naval ali, se for, por exemplo, o cara que é um diretor do estaleiro, o cara ganha muito dinheiro, cara. Eu coloquei 18 mil reais aqui, mas é bem mais que isso aqui, mas é para dar um exemplo de alta renda, tá? Então esse cara aqui, ele tá querendo pensar aí, nossa, cara, a primeira coisa que ele pensa assim, cara, eu tenho uma formação superior, eu sou fodão. Eu tenho esse cargo aqui de renda alta, então eu vou ter o do bom do melhor. Então, esse cara aqui tá preocupado em ter o bom do melhor e principalmente mostrar que tem o bom do melhor pros outros, porque ele tá querendo atenção, a validação, ele quer mulher, ele quer o pessoal dando tapinha nas costas. Entendeu? Então leva ele a fazer o quê? Leva ele a, por exemplo, financiar carro de luxo, uma BMW. Leva o cara a financiar uma casa cara, uma mansão, por exemplo. Leva o cara... Opa, peraí. Saiu andando a foto junto aqui. Leva o cara, por exemplo, a querer viver na vida dele, basicamente, quando tá no trabalho, tá nas balaides da vida, né? E para quem entende o trocadilho, balaides, né? É as baladas. Eu coloco balaides porque basicamente você só vai ir lá para pegar contaminação de seres de luz promíscuo, basicamente, né? Então o que acontece, né? Cenário da validação externa e não planejamento. Então o que acontece nesses casos aqui? O sujeito aparenta ser rico e bem de vida, porém ele gasta todo o salário sem sobras. Não sobra nada do salário, ele gasta tudo. Então ele faz isso para manter seu padrão de vida que ele quer ter ele quer sempre as pessoas, o sonho delas é atingir elas fazem parte da alta classe, da alta renda. Então a pessoa vai sempre aumentando o gasto, o salário dela vai aumentando e o gasto vai aumentando junto, porque ela quer, nossa, eu preciso aumentar um padrão de vida, mostrar que eu tive sucesso na vida, porque eu tenho que impressionar as pessoas. Então isso cria um cenário que muitos não percebem. O risco da dependência do emprego, do salário, da dependência da empresa. Se um cara como esse aqui, mesmo ganhando 18 mil reais, o cara tá tudo financiado, o cara depende de pagar as coisas pros outros nas balaides, pra ter mulher no pé, gastar dinheiro. Então ele depende muito desse emprego de diretor na empresa naval. Se ele perder o emprego, ele não vai conseguir pagar o carro, ele não vai conseguir pagar a casa de alto padrão, acabou o dia das festas, então aqueles amigos desaparecem. Muitos começam assim, nesse caso, que para tentar manter as aparências ainda, o cara vai gastando dinheiro do cartão de crédito, então ele vai acreditando que vai poder continuar pagando isso, que as coisas vão voltar ao normal.
Mas quando um imprevisto de doença, afastamento, acidente acontece, essa pessoa sem reserva nenhuma de grana contrai uma enorme dívida, podendo apelar até pro cara para fazer maracutaia. Ou cair em pirâmide, por exemplo, financeira por desespero. Tudo para não baixar seu padrão de vida, seja para não sofrer uma vergonha no meio social, ou para continuar podendo bancar ser de luz. Geralmente o sujeito depende de validação externa, faz muita cagada e não possui gastos inteligentes. Enfim, financiamento e dívida de longo prazo. Quando vem o desemprego, além de perder as mulheres, perde os bens pagos financiado, que o banco vai leiloar. Cara, tudo que o cara pagou no financiamento, tá no meio de financiamento, não conseguiu pagar, o banco pega e leva de volta, leva embora, acabou, pagou, perdeu. Ele fica completamente sem renda. Mesmo com a alta qualificação dele, o que acontece? Empregos de alta qualificação, como por exemplo, às vezes de alta renda, diretor, CEO, não sei o que, ou vários tipos de exemplo de cargo dessa forma, geralmente é mais difícil para essas pessoas voltar rápido no mercado de trabalho. E sem renda, essa pessoa vem a se enfiar em dívidas sem fim, depressão, às vezes, até o cara vai às vezes cair na droga, no alcoolismo, passa fome e se acabou. Então esse exemplo não serve só para as pessoas de alta renda também, que aparentam ser ricas sem o ser, mas para quem não se planeja. Pois no caso desse diretor, ele não é rico, ele só tem alta renda. Porém, não possui nenhuma riqueza que deveriam manter seguro na sua própria provisão. O que significa? Esse cara ganha bem, mas se ele perder esse emprego aqui, acabou tudo isso aqui, porque esse carro está financiado, essa casa está financiada, esses amigos aqui não são de verdade, porque só estão com ele por causa das aparências que os bens financiados dele têm e proporcionam para ele, a ostentação, entendeu? Então, olha o tanto de coisas que o cara se enfia em problema, mesmo ganhando bem, às vezes o cara se fode. Tá? E gente, eu conheço gente que ganha bem. Eu conheço médico, eu conheço dentistas, conheço gente que tem uma renda boa. Os caras começam a ganhar 5, 6, 7, 8, 9, 10 mil. Aí os caras começam a comprar carro, começam a financiar isso, compra aquilo, moto. O cara que quer comprar uma Kawasaki, compra uma motinha da BMW. O cara vai fazendo isso aí e não se toca de planejar o futuro. Não é só porque ele tem uma renda boa que isso aqui tá garantido. Mesmo o cara tendo um emprego superior com MBA e os cambal. Entendeu, pessoal? Então essas coisas são importantes. Então o cara perdeu o emprego, perdeu tudo. Principalmente se o cara tá financiado. O cara vai financiar uma casa há 30 anos, pagar um carro em 6 anos de alta renda com 18 mil. Então, se der um pepino aqui, acabou o emprego, fudeu. Isso aqui, como eu disse, não serve só para alta renda, para qualquer pessoa que não entende que a importância de viver abaixo do padrão, que ela, vamos dizer, esse cara que teria condição de, se o emprego dele fosse concursado, ele ganhasse 20 mil, ele poderia tancar isso aqui de boa. Mas isso não é a maioria da realidade das pessoas, entendeu? Então, o cara perdeu o emprego, perdeu tudo, entendeu? Aí, olha só, cara, imagina você tá num padrão desse aqui falso, entendeu? Que nada que é teu, é tudo do banco financiado. As amizades são falsas e tu perde teu emprego, acabou tua vida, cara. Aí é só ladeira abaixo. Então aqui, por exemplo, aqui embaixo até eu fiz uma simulação de gastos do cara, tá ligado? Então o que aconteceria aqui? O salário de 18 mil do cara, vamos simular os gastos aqui do nosso diretor aqui da empresa naval do Rio de Janeiro. Então o que aconteceria? Ele ganharia 18 mil. Na faixa aqui de gastos do cara, vamos dizer que o cara pagasse 4.150 com gastos da casa, da mansão financiada. O cara teria um gasto aí com a BMW, as parcelas, tudo, 2 mil reais por mês. O cara ia torrar fácil, 1,5 barão em festa. Cada festinha ia pelo menos 300, 400 pila, de boa. Gasto com mulher, ficar comprando presentes, sabe? Gastando gasolina pra sair, pagando motel, pagando restaurantes, cambal, 2 pau. Alimentação do cara na casa dele, 1,5 barão. Para o carro de alta renda, ele teria o seguro, pagaria seguro. Salário alto, paga imposto de renda. Então ele pagaria imposto de renda, tá tudo calculado aqui, gente. Ó, o teto de contribuição de imposto de renda acho que é 27,5%, tá tudo aqui. E às vezes o cara conseguiu guardar uma merrequinha numa poupança, então ele guardou 8 mil. O que aconteceu? Se esse cara acontecer uma parada que vai mandar ele embora, a empresa teve um problema lá e fechou o setor dele, foi robotizado lá, perdeu o emprego. O que acontece?
Ele ganhando esse salário alto aqui, com todos esses bagulho financiado, bancando festa, mulher, os cambal, o que aconteceria com ele? Ele não planejou, ele não fez aquela colchão financeiro de um ano, por exemplo, no caso que ele é PJ, né? Então deveria ser considerado como MEI, por exemplo, ele não fez nada disso. Então aqui, ó, de tudo isso daqui que ele paga, dá 17.700 de gastos para os 18 que ele ganha, entendeu? O que acontece? O balanço do cara geralmente é o quê? Sobra 300 pila do pagamento, mais a merreca que ele tem lá na poupança. 8.300. Beleza, ó. Um mês de desemprego do cara é suficiente para falir o cara. Porque aqui, ó. Aqui tá aqui, ó, desemprego, né? Como o cara sai da firma PJ, por exemplo, trabalha por contrato, não tem saída. Então não tem aquele negócio de multa FGTS, os cambal. Então aqui, ó, o cara sofreu desemprego. O que aconteceu? A reserva que o cara tinha guardado na poupancinha de 8.300 não vai tancar nem um mês de gasto que esse cara mantinha a vida fake de alta renda dele, ou ficar perseguindo a ostentação. Então, um mês sem o salário alto dele, ele já tá falido, ainda vai estar devendo 10 mil, por exemplo, pro banco. Entendeu? Então isso aqui significa o quê? Falência. Total falência. Perdeu. Cara, o cara só gastou o tempo. Cara, uma pessoa com 18 mil com sensatez conseguiria montar um colchão financeiro muito sossegado, rápido. E se vivesse abaixo do padrão para você planejar, o cara não passaria por isso mais nem a pau. Entendeu? Sendo que dá para pessoas que ganham às vezes 2 salários mínimos, até menos, conseguem se planejar e tá bem melhor numa situação dessa. Então essa é a diferença entre parecer rico e ser rico. Entendeu? Esse cara aqui não tem IF, ele não tem independência financeira, ele só tinha uma renda alta, mas na realidade ele não é rico, porque nada aqui basicamente era dele. Então a gente vai agora para um exemplo mais simples. O que a gente vai chegar aqui? A gente vai chegar num exemplo aqui, por exemplo, de um trabalhador que tem uma profissão comum, que não ganha um salário astronômico, porém o cara se planeja. Então aqui você vai ter uma visão melhor a respeito de planejamento. Então o que acontece aqui? Eu fiz um exemplo aqui, por exemplo, de um cara comum, CLT ou MEI, tá? Mas vamos levar aqui como se ele fosse CLT. Então vamos dizer que o cara aqui ficou lá nos 18 anos dele, ele ficou morando com o pai e com a mãe lá, pagou um curso do Senai de soldador serralheiro, gastou lá uns R$1.000. Ah, Ian, então você tá tirando dados, é bundismo cultural? Não, pera aí. Curso de soldador do Senai, quanto custa um curso de soldador? Então vamos dizer aqui, ó, o preço do curso de soldador do Senai varia de acordo com a escola e a carga horária. Babá, tipo de solda, babá. Então, geralmente, o curso completo do soldador é R$2.000. E no estado de São Paulo tem uns lugares que se dão curso de forma incentivada, porque no São Paulo tem uma demanda muito grande por serralheiro e soldador. Então, geralmente lá, com os descontos e incentivos, o cara consegue fazer um curso de soldador serralheiro, às vezes por R$900. Entendeu? Isso aqui é bem menos com a faculdade, você não concorda? Yane, por que você escolheu essa profissão como exemplo? Porque, pessoal, eu peguei uma profissão que tem alta demanda. É uma das coisas que eu disse para vocês. Tem empregos que tem demanda nos setores de serviço que as pessoas não estão percebendo. Então, o que eu tenho aqui para mostrar para vocês? Quanto que é a média do salário de um soldador serralheiro? Entendeu? No mínimo, um cara desse aqui, sem experiência, ganha 2 mil por mês. De começo, 2 conto. Mas geralmente a média do salário está mais alta porque não tem gente para trabalhar ou as pessoas que têm para trabalhar não têm a qualificação boa. Então observe que para as pessoas que sabem fazer o trabalho bem e com um pouco de experiência, olha aqui, por exemplo, salário de soldador 2.500, 3.000. Ó, alguns lugares aqui, ó, 3.000, soldador serralheiro soldador. Olha aqui, por exemplo, olha essa vaga aqui, por exemplo, da Infojobs em Santa Catarina, Palhoça. Tá pagando 3.500 para um soldador experiente. Seria o quê? Um cara que já sabe trabalhar como soldador serralheiro, pelo menos há uns 4, 5 anos de experiência. Que não é tantos anos assim. Se você for um cara que trabalha numa oficina por conta, alguma coisa, você provar que você trabalhava um tempo assim, você consegue pegar uma vaga dessa aqui tranquilo, porque tem demanda pra caramba, cara. Então aqui eu estou mostrando várias vagas de emprego de um setor que tem demanda. Para completar o raciocínio. Demanda no mercado de trabalho para o cargo. Então aqui, ó,
Esse aqui é esses sites eu vou estar deixando tudo na descrição. O serralheiro é um cargo que está com muita demanda no mercado de trabalho brasileiro nos últimos meses. No comparativo entre 2021 e 2022, houve um aumento de 8% nas contratações formais. Isso sem falar as pessoas que precisam de serralheiro contratado por serviço, tipo aquele cara que precisa de um serralheiro para fazer um portão para ele, para construir uma cerca em volta do prédio de barra, entendeu? Então, tipo, janela, o cara, entendeu? É várias coisas. Então, isso aqui é uma questão que tem demanda. E se o cara fazer o curso e trabalhar de serralheiro e soldador, a média do salário se junta. Então, o cara ganha um salário muito maior, como eu mostrei para vocês ali, às vezes de 3,5 pau que a gente tava mostrando nesse site aqui, o site Talent. Aqui, ó. Olha aqui, e o cara que é soldador, o cara que é serralheiro, ele ainda sabe soldar. É o cara que sabe mexer com vários tipos de solda. Solda MIG, solda TIG, solda elétrica, magnética, solda ponto. Então aí o salário do cara, a média sobe mais ainda. Então a média do soldador é de 2.424, o mais baixo. E o salário mais alto de um soldador com experiência é mais de 4 mil reais. Então aqui mostra, ó, o perfil profissional mais recorrente de um trabalhador de soldador é de 36 anos com ensino médio completo do sexo masculino. Ou seja, é a média do pessoal que se caracteriza nesse tipo de trabalho. Então vamos pegar aqui, ó, a demanda do trabalho de soldador para vocês verem, ó. Demanda. Pronto. Demanda no mercado de trabalho para o cargo. Então, soldador é um cargo que está em alta no mercado de trabalho nos últimos meses. No comparativo entre agosto e julho de 2021 e 2022, houve um aumento de 1,7% das contratações formais. Ou seja, tem uma demanda alta para soldador, mas que está o soldador está muito mais em falta. Ou seja, está contratando menos que serralheiro. Mas se você vê o que mais tem vaga, principalmente no ABC Paulista, é pessoal para soldador. Entendeu? Então, basicamente o cara juntando um ano num subemprego, ou às vezes um pouquinho mais ou menos, ele consegue pagar um curso, por exemplo, de técnico de soldador no Senai e consegue tentar ir atrás desses trabalhos aqui, ó. Nem que você pegue uma vaga de soldador, serralheiro numa oficina da sua cidade, e depois pegar uma experiência lá, tenta vagas industriais, cara, entendeu? Então, foi isso que eu pensei para estar criando o exemplo aqui do cara que vai tancar trabalhando CLT ou até fazendo serviços autônomos como serralheiro e soldador. Então tudo está baseado, por exemplo, uma profissão em alta. Então tudo isso aqui é uma informação interessante para vocês obter, para estar levando esse raciocínio como um pouco mais de realismo, tá ligado? Bom, pessoal, deixa eu aumentar a tela aqui. E aí eu consigo mostrar o exemplo melhorzinho para você. Então o que vai acontecer? Vamos dar um nome aqui pro soldador, que é mais fácil, em vez de eu ficar falando só soldador. Vamos chamar aqui o José. Qual que é o José? O José vai ser o cara que se planeja. Então o José vai fazer tudo isso aqui, ó. Ele vai mostrar, ele vai lá ver os gastos que ele tem, ele tá pensando em montar a reserva de emergência dele, etc, trabalhando e morando sozinho. O José, além de trabalhar às vezes CLT, às vezes fazer um serviço por fora, às vezes ainda o José vai fazer uns bicos, quer fazer uns bicos de motoboy, porque para trabalhar ele não quer ficar sem transporte, mas ele não quer comprar um carro. Então para trabalhar o que ele vai fazer? Ele vai comprar a questão maior custo-benefício para ele aqui. Então no meu ponto de vista, para o José, o que a gente vai fazer para o José? O José vai comprar uma Honda Pop 100 em 2012. Então o valor da Honda Pop 100 em 2012 era mais ou menos 6 mil. Então ele parcelou em 36 vezes de 216 com juros de 0,83 ao mês, que ele, no final ele ia pagar mais de 7 mil na motinho. Beleza. Então esse aqui é o padrão do José. Então como é que é o planejamento aqui do José? O José, com o salário dele, ganha 3.500, 3 mil. E se ele fizer uns biquinhos, às vezes ele consegue fazer quase 2 mil por mês. Então, o José se planejou, basicamente, só com o salário dele para tancar a realidade. Então, provavelmente, o dinheiro do bico que ele vai fazer, ele vai usar até às vezes para comprar coisas que ele queira para o conforto da casa dele.
Entendé? Então, às vezes, é pra você ver que às vezes se você fizer uma rendinha extra, você se sai melhor até do que o planejamento. Então, a média de salário do José é 3.500 e os gastos do José batem 3.312. Então, ainda sobra um pouquinho do salário dele aqui, ó. Tá, mais ou menos. Então, como é que seria a realidade do José? O José moraria numa casinha bem de boinha de aluguel. Entendeu? Não é financiar nada, ele vai ficar morando de aluguel. Então, o que aconteceria? Vamos dizer que o José, ele mora ali no interior de São Paulo e alugou uma casa só para ele. Não uma casa, não uma kitnet, uma casa. Então, vamos dizer que essa casinha simples do José aí, ele gasta 1.140, tá pagando a motinha, dá um gastinho de gasolina, tal, o seguro, blá blá blá, 200 pila. Às vezes o José vai no botequinho tomar uma latinha de cerveja, depois chega do serviço, vai para casa, gasta uns 50, não gasta nada com mulher, gasta uns 800 pau de alimentação, aí guarda por mês um dinheiro de 32 pila por mês para seguro e acaba tendo que pagar um impostinho de renda. Entendeu? E às vezes, entendeu? Ele vai ali e tira uma grana para gastar com jogos, videogame, entretenimento. Entendeu? Então, planejando tudo isso, o José tem 3.000 e pouco de gasto e ele ganha mais do que ele gasta. Então, ele está vivendo abaixo do padrão dele, tentando fazer sobrar dinheiro e planejando tudo. O Ian tirou o gasto da casa do José da bunda. Não. Quer mais detalhes, amigo? Você é o cara detalhista? Esses 1.140 aqui os gastos simulados aqui, por exemplo, ó. Deixa eu apagar aqui. Casa. Tinha colocado kitnet, mas é casa. Pronto. Casa ou AP. Então, num lugar bem pequeno, o José tá pagando 850 de aluguel, 60 de água, 130 de luz em média, porque ele mal para em casa, né? Porque geralmente ele trabalha mais, faz uns bicos às vezes fica em casa para jogar um game, uma folga, etc. Paga 100 de internet. O José tá fazendo o quê? Tá reservando 20% do salário, não tá reservando 10%. Então, o que tá acontecendo? Ele tá conseguindo guardar R$700 para fazer reserva emergencial e pensa em fazer o seguinte: metade eu vou aportar para investir e metade eu uso para construir a reserva. Então o José tem R$700, ele separa como se fosse uma conta para pagar. Ele incluindo como se fosse uma conta como as outras, mas na verdade isso aqui é o dinheiro que ele está se pagando no futuro. Como eu disse para vocês aqui, ó. Essa grana que você separa de porcentagem do seu salário é uma grana que você paga, como se você pagar uma conta, você está pagando você mesmo no futuro. Então você vai se planejar assim. Entendeu? Beleza. Então é isso aí que vai acontecer. O José vai começar a trabalhar, fez o cursinho técnico dele depois do subemprego, tá trabalhando de soldador serralheiro, faz o bico às vezes, mas aqui a questão do bico eu coloquei mais só para você ter uma noção que se o cara quisesse fazer um bico com a motinho, às vezes conseguia. Por que eu falei isso? Porque tem muito pessoal que eu sei que assiste o vídeo aqui que faz um bico de Uber Eats, faz um negócio de motoboy aí que eu sei, e sabe que que esses biquinhos salvam a pele do cara. Então beleza. Isso aqui foi o que aconteceu. Ele comprou a moto, pagou 7 pau, pagou um pouco a mais porque ele financiou. Beleza. Então o que aconteceu? Aquele dinheiro, 20% do nosso José, ele começou a fazer o quê? Guardar. Ele começou a fazer a reserva de emergência primeiro. Então é isso que ele conseguia guardar e coloquei aqui do lado, ó, o ano, os meses, o quanto que ele estava guardando, que sobrava. Porque que acontece? Aonde que veio o dinheiro do José pagar moto? Aqueles R$700 que o José ia reservar para fazer a reserva emergencial dele, o que aconteceu? Ele tá usando aquele dinheiro da reserva que ele ia montar, ele tá pagando a parte, ele tá pagando a moto, lembra? Então o que acontece? Em vez de ele guardar 700 lá, tá descontando então aqui, ó, o valor da parcela da moto. Então aqui tá constando o valor que ele tá pagando a moto, beleza? Ele ficou então 2, 3 anos pagando a moto. Que em 2014 a moto foi quitada. E mesmo pagando a moto e guardando uma parte para reserva de emergência dele, colchão financeiro, nesse período ele conseguiu juntar de reserva emergencial R$17.000. Qual que seria a reserva ideal do José? Bom, 6 meses do José seria 21 mil. Aqui ó, continha formulada. 21 mil seria a reserva ideal do José. Então,
No mesmo ano, quase, ele conseguiu juntar e quitou a moto. Beleza. Passou mais um tempo, agora, perceba que agora ele consegue guardar os 700, que é os 20% do salário dele, para terminar a reserva de emergência logo. O que aconteceu? Em julho de 2015, ele conseguiu concluir a reserva de emergência dele. Ou seja, finalmente o cara terminou. A sensação do cara quando ele faz a reserva de emergência é de poder dormir muito, mas muito tranquilo, sem medo de perder o emprego. Então isso melhora muito a saúde mental da pessoa, diminui o estresse. Você saber que está embasado por um seguro que você mesmo tem feito para você. Então aqui bateu então a reserva de emergência do José. A partir do momento que o José fez a reserva de emergência, então repare que não foi tanto tempo, levou 3 anos, ele foi paciente. Enquanto isso, o José tava andando de roupinha simples, passinho para baixo de pop 100, a famosa bis com AIDS, como o pessoal fala. O que acontecia? O Ser de Luz tá cagando pro lance, cara. Não quer saber de nego andando de popzinha 100. Só que o José tá pouco se fudendo. O José não tá ligando pra validação externa, tá pouco se fudendo com os outros pensam. Ele tá pagando as coisas dele, tá trabalhando, tá focando nele. Então beleza, 2015, José pagou a moto e já tava com a reserva de emergência. Sossegado, não tem mais dívida. Acabou a dívida. Então, agora, o José vai começar a investir o dinheiro dele, os 20%. Porque a reserva de emergência dele tá feita. Se acontecer qualquer merda, o José vai lá e tira o dinheiro da reserva de emergência para cobrir o problema. Então, esse dinheiro do investimento é um dinheiro que nunca vai sair do investimento. Vai ser para gerar um futuro para ele, uma previdência própria que ele vai criar, entendeu? Fazer o dinheiro dele render. Então, agora vai, né? Agora vai, Miqueias, agora vai. Então aqui agora o nosso José virou o nosso Miqueias Investe, ano do início de investimento em ações de dividendos, como eu ensino vocês aqui no canal. Miqueinha agora vai começar a fazer miséria. Então o que acontece? Ele vai começar a pegar esse dinheiro e aportar e investir. Até aqui, então aqui, ó, aqui quando você quiser pegar a planilha que eu vou deixar para baixar, você vai ver o quanto que ele foi acumulando durante o tempo. E o quanto que foi dando de aporte. O que o Miqueinha fez aqui, o nosso querido José? Ele juntava esse dinheiro por um ano inteiro e no final do ano investiu o dinheiro. Ou seja, dá para você fazer isso ou todo mês investe, tanto faz. Mas aqui para facilitar a conta, todo ano ele jogava a grana para um investimento. Então ele juntou aqui 9 mil nesse ano. E no final desse ano então, o que ele fez? Ele pegou, jogou 9 mil reais na empresa aqui, a Sanepar, de saneamento básico, entendeu? E foi. Então, nesse primeiro ano aqui, ele só jogou o dinheiro na Sanepar e esperou passar o período da empresa de um ano de ciclo econômico para estar gerando dividendo para ele. E outra coisa, pessoal, para estar mostrando para vocês de forma que vocês possam consultar depois, lá embaixo eu deixei as tabelas aqui, ó, de como que foi o andamento desses passo a passo aqui de rentabilidade do José da Silva aqui. Entendeu? Então, pessoal, o que aconteceu? Vamos voltar lá em cima? Volta. Aqui. Não, aqui não. Sobe mais. Aqui, ó. Beleza. Então, ele começou a aportar, investiu em Sanepar. Ó, já nesse final desse ano aqui, já deu 17 mil de dividendo da Sanepar. Entendeu? Então o que ele fez? No final desse ano, ele pegou o dinheiro do aporte somado e investiu e vai investindo junto com o dividendo. Aí acontece, ele vai criando juros compostos com isso. Então o patrimônio dele vai aumentando e o dividendo vai aumentando, como eu mostrei para vocês anteriormente. Porém, no meio desse caminho aqui, em 2018, o José percebeu que andar só de motinha não estava dando. O pessoal do emprego dele começou a cobrar um veículo para ele trabalhar. E o veículo tem que servir para ele andar e para trabalhar. E José pensou o quê? Bom, como eu tô cagando para validação externa, não tô nem aí pro carrinho que eu vou comprar, quero um carro que supra a necessidade minha. Então, a escolha que eu fiz pro José? Como ele tinha necessidade de veículo para transporte próprio e materiais, José decidiu comprar uma caminhonete Towner. O que aconteceu? Hoje a FIP da Towner tá 13 mil reais. Então, na época, o José não conseguiu achar essa Towner em lugar nenhum que ele queria. Então ele acabou fazendo o quê? Ó, eu tô simulando uma cagada aqui agora pro José ainda, ó. José compra uma Towner em 48 vezes de 486 em nota promissória.
de uma loja de seminovos. Beleza, José. Não, você fez uma pequena cagada aí. Você vai pagar bem mais caro no carro do que ele vale. Mas ele precisa do carro para manter o emprego dele, continuar rodando. Nesse meio tempo, agora o aporte do José diminuiu. Porque daqueles 750 que ele separa de 20% do salário, agora vai estar batendo a parcela do carro. Então você observa que diminuiu aqui o aporte do cara. Beleza, então ele continuou mesmo assim aportando o dinheiro, pegando o dividendo e reinvestindo. Ó, observa que está tudo linkado com fórmula. Então ele foi pagando. Aí o José, aconteceu uma tragédia com o José. Comprou o carro usado, né, José? E em 2020 quebrou o câmbio da Towner. Poucas pessoas que conhecem Towner, pessoal, que é da Shinerai, é uma marca chinesa. O câmbio da Towner é uma desgraça, cara. Esse câmbio aqui é muito mal feito. Esse câmbio da Towner aqui, se o cara bota o caminhãozinho para trabalhar, ela vai quebrar esse câmbio aqui a cada 3 anos, mais ou menos. Então o José teve que arrumar um câmbio usado lá de segunda mão e a mão de obra gastou 4 mil para arrumar o câmbio. Porém, o José não tá preocupado, ele não se estressou. Ele falou assim, quebrou, tá suave. Eu mando arrumar à vista. Por quê? Porque o José tinha reserva de emergência, cara. Então ele foi lá e sacou 4 mil da reserva de emergência, pagou a mão de obra e o câmbio usado instalou. Show de bola. Mas o que acontece agora? O José vai ter que parar de aportar, porque a prioridade é sempre a reserva de emergência, tá? Você tem que repor ela. Então o José vai... você percebe que diminuiu o aporte aqui por causa da parcela do carro. E agora, acumulado com o gasto da reserva de emergência, o José paga o carro com aqueles 20% que sobra e o resto ele repõe na reserva de emergência. Então ele está reconstruindo a reserva de emergência para voltar a 21 mil aqui. Nesse meio tempo dos aportes do José, ele comprou mais empresas. Por exemplo, o José comprou a LC, ele investiu em uma empresa de agronomia, a CLC Agrícola, e foi aumentando o dividendo. Foi o aporte somando com o dividendo e foi indo. Beleza, então chegou 2020, 2021. Então, o que aconteceu? Com o dividendo, o José falou que comprou mais empresa. Agora ele comprou o Banco Banestes. E também comprou nesse meio tempo a Taesa, entendeu? E foi comprando mais ações e o dividendo foi aumentando. Observe, ó, que o dividendo vai aumentando. Ó. Aqui o dividendo estava 6 mil, depois o dividendo foi para 23. Aqui o dividendo foi, ainda manteve 23, depois foi para 40. Então o dividendo ele vai aumentando enquanto vai aumentando o número de ações, como eu ensinei para vocês no vídeo passado. E foi pagando o carro, foi pagando a reserva de emergência. E o José ainda comprou nesse meio tempo aqui, ó, mais uma ação, BRAP3, Bradespar, uma empresa que investe em ações da Vale, minério de ferro. Beleza. Então, ele não estava aportando nada, porque estava pagando as contas, que estava reabastecendo a reserva de emergência. Depois de mais ou menos 2 anos, o José conseguiu reabastecer a reserva de emergência aqui, ó, em novembro de 2021. Então, reserva de emergência abastecida. Passou mais um pouquinho de tempo. O que veio acontecer? Em fevereiro, março, aqui de 2022, o José já não estava mais pagando a Towner. Então, no final de 2021, no começo de 2022, a Towner estava quitada. Ele quitou a Towner. Então, observe que está tudo linkado, as coisas estão linkadas com fórmula, entendeu? Então, beleza. Ele pagou a Towner, ele sofreu um revés você entendeu aonde que está a importância da reserva de emergência? O José não mexeu nos investimentos dele, porque deu bosta, ele mexeu na reserva financeira. Ele tá de boaça. Beleza, ele quitou a Towner. E o que aconteceu nesse meio tempo aqui? O José comprou mais uma outra empresa em 2022, a Copel, uma empresa de distribuição e geração de energia elétrica do Paraná. Então vamos constatar que o José é do Paraná, ele gosta bastante do Paraná, ele tem a Sanepar do Paraná e tem a Copel do Paraná. O que aconteceu em 2022? O José fez umas contas e percebeu que o dividendo dele está muito alto e que ele não precisa mais ficar pegar aqueles 20% para ficar aportando investimento. Então o que aconteceu? Em 2022, José percebeu que o dividendo dele estava tão alto
que dava para ele ficar só em reinvestindo o dividendo sem tirar o dinheiro do salário. Ou seja, agora o salário dele sobra ainda mais. Então o José decide, aqui ele decide que não quer aportar do salário mais. E o que aconteceu? Nesse período o José percebeu que os dividendos cresceram em média 40% ao ano. Entendeu? Aqui para ser exato 42%. Então o que aconteceu? O dividendo, ele pega o dividendo dele, divide por 12 e dá um dividendo mensal que ele dividiu para ele poder usar. Somando o dividendo dele aqui, mais o salário dele, agora ele tem uma renda de mais de 5 mil reais. Ou seja, ele está seguro, ganhando o salário dele, mais um dividendo interessante. Entendeu? Então o que acontece? Agora o José vai fazer o seguinte: metade do dividendo que ele ganha, ele está usando para complementar a renda dele. Ou seja, ele nem está usando todo o dividendo para gastar. Ele está gastando metade para somar na renda. A outra parte ele continua aportando. Então o que aconteceu? Olha só. Aquele aporte de 700 reais do salário dele não existe mais. Agora sobra toda a renda dele para ele. Metade do dividendo que ele recebe dá por mês de dividendo 2 mil reais de dividendo. Então ele está aportando só metade dos dividendos que ele está recebendo. E percebam o que eu falei para você. O dividendo geralmente ele vai crescendo em torno de 40% ao ano. Dá para ver aqui, ó, 25, 23, variou para 40, depois de 40, 42, depois aqui 59 e assim foi indo. Entendeu? Então foi feito vários cálculos aqui. Por exemplo, antes o aporte era de 700, agora ele aporta 2 mil em dividendo. É uma diferença de aporte, o aporte dele aumentou 200%. Então o que acontece? Como a gente não adivinha futuro, porque eu não sou mãe de nada, ninguém é, a gente calculou o seguinte: a média do resultado final do José investindo em ações foi de 426% até 2022. Anualizando dá 42% ao ano. Então o que a gente faz na conta? A gente pega essa rentabilidade média anual e o que o Yanni fez aqui para tentar simular o futuro para ele? Eu coloquei que ele tem uma chance de 1 para 100 de repetir todo ano essa rentabilidade. Então eu criei um fator 90. Ou seja, ele tem 10% de chance de que não dê 40% ao ano. Então isso dá aí uma média somada a mais de rentabilidade de 2,5%. Então vamos dizer que vai crescer de 40% a 44,5% o patrimônio do José seguindo o resultado passado. Com certeza, isso aqui não tem como calcular exato. Eu estou simulando como se o resultado passado fosse ficar se repetindo. Ou seja, o aumento de 40% do dividendo todo ano e que o patrimônio dele vai render 40% ao ano, 42% ao ano. Entendeu? Não tá complicado de entender, né, pessoal? Espero que vocês estejam acompanhando bem. Então o José, beleza, continuou. Olha, observe, o dividendo vai aumentando do José. Então, ou seja, nesse ano aqui, metade do dividendo era 2 mil. Agora, nesse ano aqui, metade do dividendo pulou para 3.500. Em 2025, metade do dividendo dele foi para 5.200. Ou seja, olha como é que está aumentando a renda passiva do cara. E lembre-se, o José está pegando metade do dividendo que ele recebe para investir. Ou seja, a quantia aqui igual se soma a renda dele. Então, o José ganha 3.500. Soma mais 5 mil de dividendo, que é metade para ele. Ele já tem um dividendo com renda para ele lá, somado ao trabalho, de 8 mil reais. Seguindo, e vai seguindo. 2026 o cara já está recebendo 7 mil de dividendo. Ele vai reinvestindo metade, sempre metade, para o bolo sempre aumentar e nunca acabar. Então, aqui a gente simulou, então, no final foi parado aqui em 2026. O que aconteceu? Em 2026, José estava reinvestindo 10 mil de dividendo, que era a metade do dividendo, e já tinha uma renda passiva para ele de 10.527. Ou seja, ele está recebendo 10 mil reais. Se ele não quiser trabalhar mais, ele não trabalha. Então, o que aconteceu aqui? Ele acumulou um patrimônio. Ó, se ele tivesse... O que foi o custo? O custo do José de dinheiro
juntado, entenda a diferença agora de juntar dinheiro e de investir dinheiro. Ele juntou mais de 600 mil. Em juros compostos, 42% ao ano. No final das contas, então, ele poderia estar com um patrimônio de mais ou menos 1,5 milhão em esses 14, 15 anos. Recebendo um dividendo todo anual de 228 mil reais. Isso significa que em dividendo ele estaria recebendo 14% em dividendo do patrimônio. Ou seja, a renda passiva mensal do José, 10 mil. O que aconteceu com o nosso querido soldador, serralheiro? Não precisa trabalhar mais se ele não quiser. Ou seja, Miqueias Stonks. E o José, observando aquele amigo dele lá, o diretor PJ da indústria naval, o que acontece? Aconteceu uma crise em 2026. Agora aqui é uma viagem na paçoca do futuro, hein? Houve uma tempestade solar extrema e essa tempestade solar destruiu os satélites da Terra. Ou seja, queimou os satélites. E foi dito que para voltar a funcionar o GPS, o sonar, várias coisas que dependem de satélite, vai demorar mais ou menos 1 ano para as empresas repor todo o sistema, lançamento de foguete, etc. Então aconteceu o quê? Aconteceu uma crise global dos sistemas logísticos, uma crise de navegação. O que aconteceu? Nosso querido amigo aqui, diretor, foi demitido. E o que aconteceu com ele? Lembra que eu falei que se ele ficasse um mês sem trabalhar ele ia falir? Então o balanço dele ficou negativo, ele se ferrou no meio dessa daí. Então toda aquela historinha do ser de luz acabou a novela. Então já era. E o que aconteceu com o José? O José tá de boa, cara. Ele tá recebendo dividendo. Ele não aparenta ser rico, porque o José ele tá lá o quê? Ele tem a Towner dele, tem uma Pop 100 em casa, mora de aluguel, entendeu? E tá recebendo uma renda passiva que ninguém faz ideia que ele investe. Ninguém sabe, porque ações, por exemplo, dividendo, ninguém sabe que você tem ação. Você não vai pegar a tua ação e pendurar na garagem da tua casa. Ninguém vai ficar vendo. Não vai ser idiota, você vai gritando na rua. Então, o que aconteceu com o José? Ele investiu em setores perenes, como eu sempre falo no canal, elétricas, ele investiu na Thaís, na Copel, ele investiu na Sanepar, em água, agro, uma excelência agrícola, banco, juros, ele ganha com juros, Banestes, minério, Badespar, holding da Vale do Rio Doce. Então, o que aconteceu? O nosso Miqueias continua recebendo seus dividendos mesmo na crise, pois todos continuam bebendo água, usando esgoto, energia elétrica, comendo. Então a crise dos satélites fez aumentar a demanda por cobre e alumínio, setor que Miqueias investiu pela Vale através da BRAP 3. Miqueias agora acorda tarde, só pega serviços para não mostrar que não trabalha, afinal se Miqueias não trabalhar, mas continuar a comprar muitas coisas, ele acaba chamando atenção. Então essa é a diferença entre liberdade financeira e riqueza e parecer rico. Aqui ele só tem uma renda alta, mas não tem planejamento. O Miqueias tem uma renda um pouquinho acima da média, porque a profissão dele permite, e ele, com planejamento, construiu um patrimônio, construiu um plano previdenciário para ele, e ainda por cima conseguiu tancar algumas coisas para a vida dele. Então, pessoal, para terminar essa explicação aqui para os senhores, o que eu vou falar para os senhores aqui agora? O que realmente é riqueza e liberdade? Bom, pessoal, ser rico não é depender de outros para manter um padrão de vida abundante. Liberdade financeira não é o tamanho da renda do seu trabalho. É não precisar trabalhar se não quiser. Quem valida a ostentação geralmente gasta mal o dinheiro e é bem difícil chegar a uma independência financeira. Mesmo alguns que recebam heranças, ganham na Mega Sena. Você conhece casos, por exemplo, de muitos que derreteram dinheiro para manter a aparência de riqueza, mas acabaram por destruir um patrimônio. Então podemos observar no caso desse senhor aqui, o nosso serralheiro, soldador, que ele investiu sua grana focando no seu trabalho, sem ostentar, viveu aquela vida dele minimalista tranquilo, foda-se a mulher, foda-se tudo. Fazia uns bicos de vez em quando, pensando no futuro. Esse, sem nem aparentar, com certeza, se ele contar a alguém,
não contar, ninguém vai saber que ele enriqueceu e tem a EF dele. Ninguém sabe, porque ações é um patrimônio que, se você não contar para ninguém que você tem ações, a única pessoa que vai saber que você tem ação e dividendo vai ser a Receita Federal, porque você tem que declarar isso no imposto de renda. Então, você não terá um alvo nas costas. Você vai ter paz, você vai ter renda passiva, você vai ter montado sua reserva emergencial ou o colchão financeiro. Dependência financeira isso sim é ser rico. Pois, como dito, riqueza e independência financeira é liberdade de escolher trabalhar porque quer trabalhar. Entendeu? Que se você parar de trabalhar, você continua se sustentando em um padrão bom de vida. Os seus investimentos podem sustentar o padrão de vida que lhe fizer feliz. Ao contrário do sujeito que se importa com a validação externa e mais tem alta renda, enfia o dinheiro todo no rabo. Existem vários desses por aí que não se preocupam com o imprevisto, não se planejam. Então, não ter boas reservas financeiras, eles não muito menos pensam em investir, entendeu? Então, ou fazem investimentos muito ruins. Então juntam um pouco de dinheiro e vivem escravos do trabalho, são dependentes do emprego. E geralmente acabam enfiados em financiamentos, que geralmente a maior parte da renda do mês vai pro ralo nesses financiamentos. O cara tá comprando uma casa e pagando 3 pro banco, ele tá comprando um carro e pagando 2 carros pro banco de juros. O grande erro é, além de não investir e se planejar, querem subir sempre o padrão de vida acima do que a renda às vezes aguenta, ou gasta o dinheiro todo cravado. Entendeu? Então, quando começam a ganhar mais, assim se enfiando mais na corrida dos ratos de forma infinita. Entendeu? Então, isso, o consumismo, o não minimalismo, a preocupação com validação externa, mostrar que tem isso, que tem aquilo. Às vezes o cara não tem nem como manter aquilo lá, o cara faz mesmo assim, porque a renda dele vai aumentando, ele vai aumentando a aparência da renda dele. Então, pessoal, essa aqui é a diferença. Tá tudo tão explicadinho aqui. Vocês podem baixar a planilha e verificar por vocês mesmos toda a situação e todos os diagramas que o Yanni fez aqui. Então aqui eu criei o print do site dos meus dividendos, que mostrar ali quanto rendeu as coisas do cara ali, etc. Entendeu? Então ficou bem feitinho, pessoal. Não tem bundismo cultural aqui, foi feito tudo baseado em dados factíveis, tá? Então, isso aqui é a diferença entre ser rico, parecer rico. A diferença da pessoa que se preocupa com a validação interna e caga para a validação externa. Isso afeta o financeiro, isso afeta o mental, o psicológico. E aqui comigo vocês aprenderam e viram hoje qual que é a importância disso na área de planejamento e futuro financeiro, o futuro da sua vida. Bom, senhores, então puderam ver ali a importância quando falamos de controle emocional, validação interna, esquecer as pessoas e suas opiniões, seja o ator na Matrix e crie seu planejamento na prática. É isso que eu diria para vocês que estão indo morar sozinho, além do básico de saber cozinhar para si mesmo e saberem cuidar de si mesmos, antes de qualquer coisa de pensar em emprego e pensar em sair de casa. O que eu tinha para dizer como pontos de vista solução para emprego em modo geral, eu lancei também várias ideias no vídeo sobre empregos que eu fiz. Ali tem meus conceitos de mercado de trabalho atualmente. Para quem hoje, na data de 2022, também quer tentar, pode ir agora lá e tentar se inscrever por exemplo, que vai ter esse ano agora o novo concurso do INSS, que foi aberto inscrições bem recentes, e usar a concurso PIL, por exemplo, para tentar alavancar sua IF. Apesar de eu não gostar muito da ideia, mas sugar de volta o dinheiro roubado pelo Estado parece uma boa ideia. Aí você poderia até aplicar uma Ronquipil financeira para não depender do Estado, para prover no futuro, como eu falo lá na série que eu gravei agora passada, ações como previdência. Então a principal dica para vocês, jovens, é planejamento, começando por saber se provar na alimentação, higiene, fazeres domésticos, saber o quanto você ganha, se vai tancar o mínimo de conforto para sua sobrevivência da sua vida. Podem baixar a planilha aqui que eu usei nesse vídeo, vai estar lá, o link é de graça. Essa aqui é mais uma planilha instrutiva e podem forçar até enjoar aí os nossos queridos ratos de biblioteca, né?
Então, não adianta chorar, não adianta ficar desesperado, não adianta enfiar o dedo no cu, sair gritando. As coisas têm que ser planejadas, cara. Pensando sempre, sim, no pior possível. Esse é o ponto de vista. Porque para você mesmo que poder estar o máximo possível antecipado, seja nas finanças, em adquirir habilidades domésticas que o salvem de apuros. Eu mesmo, Yanni Kirigaya, por exemplo, eu sei costurar até na mão, cara, muito bem. Já foi preciso eu, por exemplo, fazer barra de calça social, calça jeans, para uniformes de alguns trabalhos em épocas que eu não tinha grana nem mesmo para pagar R$ 25 para uma costureira ajeitar tipo uns pares de calça. Eu saber costurar uma meia, remendar uma roupa, tipo uma cueca, que só deu um furinho ali, mas você não vai querer jogar a cueca fora e comprar outra, porque uma cueca tá mais de 25 pila uma cueca. Então, roupas desfiam e às vezes custaram uma grana relevante. Tipo, por exemplo, você tem uma camisa que você gosta, faz um furo na manga aqui, você fala, caralho. Então, tipo, você se virar, cara, são umas habilidades que parecem tão idiota, mas no dia a dia de quem mora sozinho são muito importantes. Então, falando em reparos, como eu disse, de reparos de utensílios pessoais, você já parou para pensar também o quanto você sabe usar ferramentas? Você sabe, por exemplo, o que é um nível? O que é uma bucha de parede do tipo fly? Você sabe usar uma Durepox para reparos de emergência, como reparar uma caixa d'água, reparar vazamento de encanamento? Sabe fazer emenda de canos utilizando, expandindo canos através do calor e remendando com cola de PVC? Sabe o que é uma veda rosca? Trocar uma resistência do chuveiro? Saber trocar o gás da cozinha sem vazar gás na casa inteira e se acender a luz e explodir sua casa? Instalar uma tomada? Então, sabe, a diferença entre uma chave de fenda, uma chave Phillips, chave Torque, o que é uma chave sextavada? Sabe a diferença entre uma chave de boca e uma chave combinada? Bom, você deveria. Porque reparos domésticos de todo tipo de imprevisto pode acontecer e ser necessário reparos que você mesmo de emergência, seja em casa, seja consertar uma bicicleta, você fazer um reparo na sua moto em casa, fazer uma gambiarra no cabo do acelerador do carro, por exemplo, usando um cabo de aço de bicicleta, reparar um radiador com Durepox e etc. Garotos, existem coisas que você só lembra que você não sabe quando precisa. Então lembre-se, antes de saber sem ter necessidade de usar, do que passar uma necessidade e não ter a mínima ideia do que fazer. Seja em habilidades manuais, métodos de controle emocional, métodos de controle financeiro, tudo isso. Antes saber e não utilizar tudo no exato momento, do que aparecer a situação na sua frente e você se ferrar. Tanto como também saber reconhecer oportunidades na vida e não poder as agarrar ou perceber. Por falta de conhecimento, muitas vezes não é sorte. É trabalho, é o preparo, é uma persistência. Então, com essa última mensagem eu gostaria de dizer que a minha imensa alegria é tentar trazer a vocês sempre o que eu posso, uma luz do que você pode ter como uma nova realidade quando obtém um novo conhecimento. Muitos não têm conhecimento do que fazer, nem como começar um básico de conhecimento para tocar a própria vida. Qual futuro almejar se não acredita em futuro nenhum? Conteúdos que passo aqui de bom grado é como foi mostrado um dia para mim, um meio de transformar sua vida. É motivador saber que existem outras possibilidades, aprender o que é riqueza, futuro e possibilidade de prosperar. Tudo exige trabalho, estudo, ninguém vai dar nada em nossas mãos. E sinceramente, espero que tenha sido esse vídeo mais alguma coisa útil a vocês para a construção de pontos de vista humildes, sensatos e ponderados. Quero que vocês acordem para o excesso de consumismo, ostentação, entender o que são coisas fúteis, tanto como futilidades emocionais, futilidades de conteúdo, futilidades até de gastos financeiros na vida, validação externa, se importar que realmente o que importa, que vai afetar diretamente no seu futuro. Assuntos bestas que não levam a lugar nenhum. A informação é algo que jamais poderá ser retirado das suas mentes dos senhores. Então, busquem focar nos seus planejamentos, seja resiliente e insista no seu plano. São no longo prazo que nossos esforços se mostram os frutos. Aqui mais uma vez fui eu, Yanni Kirigaya, e desejo a vocês uma ótima vida.